Papo Mineiro hoje, numa prosa de empreendedorismo com o turismólogo Breno Mesquita. Técnico em guia de turismo pelo Senac Minas há 20 anos. Empreendedor de turismo e recreação, líder do coletivo de empreendedores e profissionais do receptivo turístico mineiro. Diretor de relacionamento do Sendetur Minas Gerais, Sindicato das Empresas de Turismo de Minas Gerais, o único que abrange todo o estado. Seja bem-vindo, Breno. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço, Hernani, pelo convite, pela atenção. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu estava te devendo essa entrevista para você se mostrar ao mercado, apesar que o mercado te conhece muito bem. Você é um profissional que recebe elogios. Isso é sempre bom Agradeço, falar, né? Lógico, com certeza. unanimidade é burrice, né? Então tem aqueles também que criticam, pequenas críticas, mas muitas vezes é aqueles que não sabem fazer. Né? Então vamos Sem seguindo. dúvida. Então vamos contar aí hoje a história do Breno e você também falando do que você está fazendo pelo turismo mineiro, que vive um grande momento, né? Turismo e cultura mineira estão um momento muito interessante. A palavra é sua. Então, meninos, eu sou, né, guia de turismo tem 20 anos, formei no superior tem 11. Tenho a empresa já tem 10, né? E nessa gestão atual eu tô do sindicato, eu tô como diretor de relacionamento, né? E um dos braços direitos, assim como o Hernani, do presidente atual, José Eugênio. Ah, e busco, né, sempre trabalhar o turismo de Minas Gerais de forma sustentável, plural, diversificada e dentro do possível, né? Dentro do que o mercado permite, fora da caixinha, né? Fora do turismo de prateleira, que é o que eu chamo, né, que são as coisas que os órgãos do Estado hoje colocam como os que são mais vendidos e trabalhados, né, turisticamente. E dar suporte, né, para quem precisa, orientação, contato. Como diz a Paloma, né, que é a CEO de uma startup de tecnologia lá de Valadares, da plataforma Aitu, eu sou um conector, né? Eu sou uma pessoa que nasceu para conectar pessoas e eu fico muito satisfeito de ver essa conexão, né? Assim como eu conheci também o Hernani lá no início da minha carreira, quase 20 anos, e a gente vem construindo nossa parceria, nossa amizade pessoal e profissional ao longo do tempo. E aí, com os próximos meses, né? Vem buscando ampliar os nichos de atuação da Ouro Azul, manter, né, o Sindetur MG cada vez mais atuante e diversificado, fora do que é colocado no preconceito da maioria da população em relação ao que seria um sindicato e que a diretoria só quer saber de dinheiro, esse tipo de coisa, e tentando, né, mesmo que a passo de tartaruga, mudar a cultura do empresariado mineiro da parte de turismo, pelo menos dos que estão vinculados ao coletivo Movimenta, para a gente desenvolver mais as ações em prol de nós mesmos, né, e do turismo mineiro, sem depender ou dependendo o mínimo possível dos órgãos públicos. Aí a gente vai ter mais liberdade, vai ter mais até programação, né, do que e como fazer. Vamos voltar lá atrás, né? O que é a escolha de ser guia de turismo? O que eu lembro, Hernani, foi que em 2000 eu fui passar o final de ano em Porto Seguro, na minha primeira aventura, né? Foi com a minha mãe e com meu irmão, mas de qualquer forma foi uma aventura por causa da viagem em si. E aí a dona da pousada, que era uma quase amiga da minha mãe, tinha uma amiga que era guia de turismo que passou uma tarde lá com a gente e ficou contando algumas histórias. Aí eu já, né, acendeu alguma coisa em mim em questão de seguir de turismo, né? Viver novas experiências, estar sempre em contato com as pessoas, sempre ajudando, né, as pessoas a viverem novas experiências, novos sonhos. E aí acabou que
Em 2002, 2003, apareceu essa oportunidade que eu fui buscando as informações aos poucos quando eu voltei de viagem. E já estava no ensino médio. Minha mãe estava querendo que eu começasse a trabalhar. Aí eu convenci ela e minha tia-avó, que morava em Porto Alegre na época, a me ajudar a bancar o curso na época do Senac, que era um curso de 1 ano e meio, sentado na cadeira, aula 200 dias por ano e tal. Foi muito completo, uma experiência de vida, uma experiência profissional que me enriqueceu em todos os sentidos, não só para ser guia de turismo, que eu tenho alguns colegas, né, alguns parceiros, alguns amigos de vida de trabalho até hoje. E no final do curso a gente acabou se mudando também para um quarteirão da onde está ainda, né, o Senac aqui de Belo Horizonte, e comecei a morar em Belo Horizonte em paralelo a onde eu estou morando até hoje, que na época eu morava em Contagem. E na sequência, logo na sequência, eu vi um banner de divulgação da faculdade onde eu praticamente fiz o meu curso superior de turismo e convenci meus pais a me ajudar a bancar a faculdade para eu dar esse segundo passo da parte de turismo, apesar do meu pai discordar desde o início de eu fazer turismo, que por ele eu seria um administrador de empresas vinculado à informática, como ele é até hoje. Né? É interessante isso, né? Mas você nasceu onde? No Eu nasci Gaúcho? aqui em Você é BH. gaúcho? Ah, Não, BH. sou de BH. Minha tia-avó, ela é do Maranhão, passou a infância no Rio de Janeiro, e veio para Minas Gerais, aí passou no concurso de professora na Secretaria de Estado de Turismo do Rio Grande do Sul. Muito bem, ótimo. Né? E aí, quando você começou a trabalhar no turismo, o que, é que você percebeu? O que, é que você acha que há 20 anos atrás, como é que era, como é que é hoje? Mais facilidade, mais dificuldades? O que, é que você pensa disso? Hernani, na época eu enfrentei um grande preconceito, né? Uma grande preconcepção em questão até da minha aparência de não ter, aparentar ter a idade que eu tenho, isso é desde o início. E aí, 90% dos empresários de turismo de Minas Gerais, inclusive dos que são colocados até hoje como os maiores, né, de operação de viagem, tiveram preconceito achando que uma pessoa recém-formada de guia de turismo, que tinha 19 para 20 anos, não era capaz, não seria capaz de lidar com uma viagem tipo para Porto Seguro ou para Caldas Novas e tal. E aí eu fui galgando os postos aos poucos, mas em paralelo tive que buscar outras alternativas. Então, até 2018, a minha prioridade sempre foi trabalhar em outras áreas. A partir de 2018, quando eu saí da prefeitura de Itabirito, é que eu comecei a focar no turismo com a Ouro Azul já estando aberta. Então, a Ouro Então, Azul aí tem em 6 questão anos. isso, em questão da movimentação, né, do perfil do turismo, mudou várias coisas em questão de digitalização, uma parte do comportamento principalmente dos turistas, né? A forma de trabalhar e consumir o turismo vem mudando nesses 20 anos, eu venho percebido isso, assim como 99% do mercado. E uma parte dos empresários tem aberto mais a cabeça em questão, né, desse preconceito que eu encarei no início da minha carreira de guia, mas também em questão de como trabalhar o turismo. Mas os que são, uma boa parte dos que ainda são considerados como os mais tradicionais e maiores ainda continuam seguindo, digamos assim, a mesma cartilha, né? Aí os filhos deles que vêm tentando trazer um ar de modernidade e de novas possibilidades, mas a gente percebe uma resistência ainda desses maiores ainda de trabalhar algumas coisas diferentes e assim como também em boa parte tanto do receptivo quanto do emissivo. Desde 20 anos atrás, eu vejo as pessoas, 90% das empresas, trabalhando os mesmos destinos, do mesmo jeito, nas mesmas épocas, para poder fazer as mesmas coisas. Como se fosse, em alguns casos, até um Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, mas isso é. Esse convencional é difícil, né?
As pessoas não percebem que o tempo andou e elas ficaram paradas. Exatamente. Não é É isso mesmo? que a gente tenta trabalhar também no Sindicato das Empresas de Turismo, né? Mas até nisso a gente enfrenta um pouco de resistência, mas estamos andando, É. Vamos andar, né? Vamos andar, porque com já certeza. que tem tantos sindicatos que não fazem nada, então vamos fazer no nosso sindicato, né? Já que ele abrange Sim, Minas Gerais, então nós vamos começar essa campanha, né? De ter o sindicato presente em todas as, pelo menos na metade da cidade desse país, Minas Gerais. Mas vamos com voltar um certeza. pouquinho também. Como é que você vê esse convencional? Você está falando esse convencional, percebe, permanece até hoje. Né? As pessoas, eu percebo assim, mesmo os receptivos, né, que trabalham melhor, que estão aí na frente dessa batalha, eles têm muita dificuldade de se mostrar como receptivo. E isso eu percebo Uhum. que, assim, no sul do país, no nordeste do país, receptivos são muito importantes na cadeia produtiva do turismo. O que acontece em Minas Gerais? Como é que você No vê? meu entender, o Hernani, inclusive, eu já venho para algumas pessoas, né, dando chilique sozinho, né, mas para mim, tentando fazer as pessoas acordarem, é uma mistura de zona de conforto com trauma do passado, com desconfiança tradicional do mineiro. Eu acho que é uma mistura desses três itens, né? Principalmente, mas não exclusivamente. Tanto que eu ando falando nos 2 últimos anos que eu devo ter alguma influência do pessoal do Sul ou de São Paulo na minha genética, porque em vários sentidos eu penso e ajo como se eu fosse um paulista ou o pessoal do Sul. Tive agora lá, nós estivemos agora lá, eu tive lá em Gramado agora, a passeio, meio a trabalho, e percebi novamente, né, essa diferença que inclusive eu venho vendo em várias entrevistas, painéis, palestras, da forma de trabalhar o turismo. A Secretaria de Estado até tentou fazer um despertar disso para os receptivos antes da pandemia, através do programa Minas Recebe, que a minha empresa participa, né? Trazendo a CEO do principal receptivo lá da Serra Gaúcha para poder dar uma palestra, para poder contar a história dela, do que ela pensa que deveria ser o turismo. Mas, pelo visto, 90% do público dessa palestra só abriu a boca durante a palestra, na hora que saiu da sala, do auditório lá do Museu das Minas e do Metal, ou do Espaço da Vale, não lembro qual dos dois que foi utilizado, voltou aos assuntos atuais, as mesmas picuinhas, o mesmo esperar que o governo do estado faça as coisas, a mesma desconfiança, o mesmo trauma e o mesmo medo do futuro. Eu percebo, sabe, Breno? Eu percebo que hoje a mudança do olhar do Estado com relação ao fomento tem modificado um empresariado mais recente, pelo recurso que vem via editais. Né? Uhum, Acontece que a gente ainda, né, questiona muito as decisões desses comitês julgadores. Né? Porque a gente percebe, por exemplo, que tem muita gente que às vezes não é do turismo e que não entende o turismo como uma atividade econômica prioritária. Por que eu digo prioritária não só para Minas Gerais, mas para o país? Porque é assim no mundo. Né? Cada vez mais os empregos, a renda virão do turismo. E principalmente no estado de Minas Gerais. A história está aqui. A história toda passou por aqui. São 300 anos de história. Né? Muita coisa bem preservada, outras não. Né? Outras não. Mas a gente vai caminhando. Uma série de patrimônios culturais da humanidade. Né?
Seja na natureza, seja cultural, seja na modernidade, seja no geoparque. Né? Então, como é que é isso? Isso está acontecendo já há mais de 40 anos, porque, se não me engano, o primeiro patrimônio mundial é de 80. Então, é mais de 40 anos. Por que só agora a gente percebe esse tipo de avanço? Eu É dentro da imagino que sua, seja está justamente dentro da mais sua dessa visão questão. ou não? Está Tá, dentro da tá, sua tá sim, visão? com certeza. Aí a gente volta para a questão do tradicionalismo, né? Da desconfiança, do esperar as coisas acontecerem, da zona de conforto, pelo menos dentro do meu entender, né? Hernani, Você vê sucesso nesse avanço? cortou, Hernani, ficou 30 segundos com a sua imagem parada. Repete, por favor. É, a sua imagem estava parada para mim. Você vê sucesso nesse avanço? Precisa melhorar mais um pouquinho, né, Hernani? Em questão da forma de trabalhar. Mas é como eu e alguns pares meus da parte de receptivo falam, né? Vem muito trabalhando a questão das notícias do aumento do movimento turístico, mas é, isso não chega tanto para a gente. Então, acredita-se que boa parte desse avanço do movimento de turista aqui de Minas Gerais seja daqueles turistas mais autônomos, né? A gente respeita isso, mas vê que tem algumas possibilidades que a gente precisa e pode trabalhar, inclusive por conta própria. É. Foram criados, principalmente em 2024, muitos roteiros e rotas. Você participa Sim, desse tipo de criação? E como é que você vê esse da movimento? criação eu não sou consultado em nenhuma. Eu só sou convidado para participar do lançamento ou da testagem, das fan-trips de testagem. Inclusive, ontem teve, né, uma reunião virtual de uma das IGRs, né, dos circuitos que eu faço parte, e eles divulgaram ontem uma fan-trip que eles vão fazer no final de semana agora. Que beleza! Então, bem em cima da hora. É Né? uma das coisas que a gente questiona, né? Mas é coisa cultural também do turismo de Minas Gerais. Organizar as coisas com antecedência e divulgar em cima da hora. Aí perde participação. Então você vê esse segmento do turismo, o receptivo em Minas Gerais ainda ficando para trás. Com certeza. Inclusive em comparação ao que você mesmo falou, né, da questão do Sul e do Nordeste, né, que eles são uma peça reconhecidamente, inclusive entre eles mesmos, mais importantes da cena turística dos estados, né, e aqui a gente, em boa parte, fica como coadjuvante e, inclusive, uma boa parte de nós receptivos esperando que o governo do estado entregue as coisas de mão beijada para a gente, só porque a gente paga ICMS na conta de luz e nas coisas que a gente compra e consome, né? Sendo que a gente mesmo pode e, no meu entender, deveria fazer mais as coisas por conta própria. Ah, não usando como inveja, como eu vejo alguns receptivos terem, principalmente do pessoal de Gramado e lá do Nordeste. Ah, que lá em Gramado ou lá no Nordeste acontece desse jeito, e aqui em Minas Gerais é disso, desse jeito. Nós temos nossas particularidades, nós temos nossas diferenças, inclusive em questão do que a gente trabalha, o patrimônio, né? Os valores, os atrativos, o que a gente trabalha é bem diferente do que o pessoal do Nordeste trabalha, seja do litoral, seja do interior, e do pessoal do sul do Brasil. A gente tem que se adequar a essas particularidades, mas tem que
copiar, né, fazer eu esqueci o termo usado nos negócios em relação a isso, né? Benchmarking, né? Lembrei. Para poder seguir, né? Pelo menos a forma de trabalhar fora da caixinha e sem esperar o governo do estado, para poder avançar mais e nos amadurecermos mais, né? Que eu vejo ainda que uma parte dos receptivos ainda está parado na época que eu me formei, em questão da forma de trabalhar, da forma de agir e da forma de pensar. Mas é outra coisa Então, cultural, né? Que eu sou taxado às vezes de chato, de encrenquinha, inclusive com os órgãos envolvidos no turismo de Minas Gerais, né? Que também estão parados. Mas a minha intenção é essa: atualizar a cabeça e o modo de fazer tanto dos órgãos, inclusive da nossa capital, quanto das empresas e dos empresários de turismo em questão do que seria parceria, do que seria trabalhar em conjunto, do que precisa, do que é interessante fazer, independente dos órgãos do governo municipal, estadual, federal estarem juntos, entregarem as coisas para a gente de mão beijada ou não, para que as coisas aconteçam de forma parecida com o que alguns, repito, né, invejam que acontece no sul e no nordeste do Brasil. você disse aqui que é líder do coletivo de empreendedores e profissionais do receptivo turístico mineiro. O que é ser um receptivo? Receptivo, Hernani, na minha concepção, misturado com a concepção da Secult, né, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, é uma empresa que lida, né, com o oferecer passeios, roteiros, experiências e vivências envolvendo os destinos turísticos da sua região, né, ou do seu estado. Então, no caso, o turista nos contrata para poder fazer um passeio ou um roteiro, e aí a gente lida com a questão dos fornecedores, né? Transporte, guiamento, hospedagem, se for o caso, as experiências, os passeios, os atrativos, gerencia tudo, coloca tudo dentro de uma caixinha, né? Digamos assim, e entrega para o turista, sem ser palpável, né? Mas entrega para o turista essa caixinha, né? Que informa daquele passeio ou daquele roteiro para o turista e acompanha o desenvolvimento e a realização disso tudo, sendo o mais profissional possível. Pelo menos é o que deveria ser, né? O mais profissional e sustentável possível. A sua empresa Ouro Azul tem parceiros de hotel, de restaurantes, de Temos. automóveis? Como é que é isso? Como é que funciona isso? A gente, em questão de transporte, a gente tem parceiro, só não tem parceiro em questão de moto, né? Mas isso deve mudar no ano que vem, mas no outro sentido. Em questão do tipo de carro, a gente tem desde carro de 5 lugares até ônibus double deck, alguns parceiros não só na região metropolitana de Belo Horizonte, em Belo Horizonte, como em outras partes do estado. Hospedagem, né, os meios de hospedagem nos principais destinos turísticos do estado, inclusive alguns pouco trabalhados. A gente já tem parceria, contatos, recebe as negociações, as propostas comerciais com frequência. A questão dos restaurantes, né, dos meios de alimentação, dos atrativos, dos equipamentos de apoio turístico, a gente também tem. Inclusive lá em Itabirito, né, que é um destino ainda pouco trabalhado turisticamente, até pela essa questão da desconfiança e zona de conforto do turismo mineiro. Ah, e sempre buscamos novas parcerias, né? Semana que vem a gente vai fazer uma visita técnica também vinculada a uma questão que estava sumida aqui da região dos Inconfidentes, mas que a gente vai ajudar esses empreendedores que estão envolvidos nessa visita técnica a voltar a fazer acontecer aqui em Minas Gerais, para voltar a ter essa nova experiência vinculada ao café aqui na região dos Inconfidentes e assim por diante. Muito bem. É fácil trabalhar no interior? É bem difícil, inclusive pela questão do tradicionalismo mineiro, sabe, Hernani? É, desconfiança, pensa demais, como o gestor da concessionária da Rota Lund fala, né? A gente pensa demais,
Nós somos desconfiados demais e demora para dar resposta em relação às proposições, fica pensando demais, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? No interior, isso acontece de forma maior do que aqui na capital e na região metropolitana, né? Mas nós temos visto que alguns empreendedores no estado, inclusive esses que a gente vai fazer a visita semana que vem, e dois que participaram da reunião dessa IGR ontem, né, desse circuito turístico ontem, tem um pensamento que não é de mineiro, né, digamos assim, pelo menos inicialmente. Então, eles já estão querendo fazer acontecer por conta própria e buscando parcerias para poder fazer acontecer, independente de prefeitura, o governo do estado, IGR, participar, apoiar, dar dinheiro, colocar na trilha ou não. Mas no interior, inclusive, uma questão que a gente vem trabalhando como coletivo e como sindicato e que quase ninguém percebe é o tentar trazer novos brokers, né, de hotelaria para poder negociar valores de hotelaria nos principais destinos turísticos do estado e nos destinos menos trabalhados também, porque, inclusive, voltando à questão de Itabirito, se você procurar nesses brokers de hotelaria, em Itabirito, você só vai achar o hotel de lazer que fica na beira da barragem de Rio de Pedras. Você não vai achar mais nenhum hotel de Itabirito. Se você quiser um hotel de Itabirito para ficar em Itabirito, ou você entra nesses Booking, Decolar, TripAdvisor, ou você procura nossos receptivos ou liga diretamente, ou entra no portal Minas Gerais, porque nos brokers não vai ter. Ouro Preto também tem uma restrição. O próprio Ouro Preto, né, que é o nosso a joia da coroa para ser cult, digamos assim, né, eh, também tem sua restrição. É mais fácil, dependendo da época, você conseguir hospedagem em Cachoeira do Campo ou no motel que está na entrada da cidade, do que nos hotéis que estão nos brokers que ficam dentro do centro histórico. É. Que é mais, onde é mais difícil trabalhar? Nas cidades históricas ou em demais cidades de águas, de outros atrativos? Ô, Hernani, dentro da região que eu atuo, eu tenho um pouco maior dificuldade de trabalhar em Ouro Preto e, e nessas cidades menores, né? Nas cidades pouco conhecidas ou que se focam demais na mineração e deixam o turismo a quinto plano, né? Nem a segunda, é a quinto plano, né? Itabirito mesmo, as coisas estão começando a dar resultado agora porque alguns empresários estão percebendo que o que eu falava lá atrás, em 2018, é a realidade, mas que está sendo mostrado de uma outra forma pelas consultorias contratadas pela Vale para desenvolver rotas e projetos turísticos lá na cidade. E o prefeito atual também tem uma visão um Muito pouco bem. diferente dos gestores anteriores. Inclusive, eu conheci ele pessoalmente nessa feira de turismo lá em Gramado esse ano, né? Há 3 semanas atrás. Primeira vez que um prefeito de Itabirito vai numa feira de turismo, inclusive. Nas Eu outras vejo cidades você históricas muito em até que eu não tenho feiras. problema, não. Eu vejo você muito nas feiras, tanto em Minas Gerais como fora. Isso faz parte do trabalho receptivo? Cortou a pergunta, ô Hernani, se isso faz parte dessa mudança da forma de trabalhar do governo do estado ou da minha empresa? Da sua. Eu vejo você A muito nas minha? feiras. Faz. Eu tenho colocado no planejamento financeiro da empresa de 2 anos para cá a participação em pelo menos 3 feiras. Inclusive no papel que está aqui atrás de mim, né, que eu coloco como minhas metas para o ano que vem, está colocado isso. Participar de pelo menos 2 feiras fora de Minas Gerais e de 2 feiras aqui em Minas Gerais, tendo, né, a nossa empresa sendo selecionada para poder fazer essa participação como co-expositor do estande da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo ou não, para poder Ok. mostrar, né, o que a nossa empresa e o que o nosso estado oferece e temos, né, ainda tem o objetivo, né, de ir com outros parceiros fazer ações
diretas por conta própria, inclusive com a sua participação, para poder mostrar o que, que Minas Gerais tem para poder oferecer, inclusive nos destinos pouco trabalhados, de forma independente da Secult, seja de forma virtual, mesmo que a princípio seja virtual para ser mais barato, digamos assim, né? Mas caminhando para poder fazer, nem que seja um roadshow, né, como Perfeito, outras né? secretarias, órgãos, conventions de outras regiões brasileiras fazem e que a gente vê, né, Caiu um pouco principalmente aqui o nos últimos sinal 15 e anos, você eles também. virem até Mas Belo vamos ver Horizonte. se recupera o sinal do Breno lá. Travou de novo. Sobre esse trabalho de É, moço. caiu, caiu tudo aqui e aí. Você travou aos 30 minutos e 30, aí caiu aos 31 minutos e 10. Mas não tem problema, é pouco tempo, né? Mas nós estávamos falando esse Uhum. aspecto, né? O que é que você espera de 2025? Né? Dessa É um forma de aumento. trabalhar, de um receptivo. O que é que você precisa, o que é que esse movimento dos receptivos espera fazer para mudar a forma do trabalho? A questão do movimento eu não consigo te passar porque, infelizmente, pelo menos o grupo de WhatsApp do coletivo virou como se fosse mais um grupo dos receptivos de turismo aqui de Minas Gerais, da região central, né? Um grupo que fica um grilo 90% do tempo. Os que pouco se manifestam é eu, o Chico da Vem com a gente, de vez em quando o Valtinho, lá da Araucária e tal. Ou eu mandando alguma notícia, especialmente as que são postadas lá no grupo da confraria. Mas o meu objetivo em relação ao movimento é, né, convencer, ter meios para convencer esse pessoal a fazer esse trabalho em conjunto, independente dos órgãos públicos estarem dando dinheiro, colocando a gente na trilha, digamos assim, ou não. Em questão do Sindetur, é fazer como você disse, né? Mostrar para o pessoal, principalmente do interior, que o sindicato existe, que nós não somos um sindicato como aparece na mídia, né? Que só quer saber do dinheiro dos sindicalizados e não faz nada, mas que nós somos, pelo menos, que nem o sindicato dos supervisores escolares, que é o sindicato que minha mãe participa atualmente, como assistente administrativa e tesoureira, que é um sindicato realmente atuante, né? Faz as negociações, conversa, cutuca, tanto o governo quanto os próprios supervisores, né? E as gestões das secretarias municipais de educação. É, e como receptivo, que eu também sou representante, né, de uma operadora lá do Chile, é aumentar a nossa capilaridade em questão, né, de clientela, agentes de viagem, organizadores de excursões,
consultores de turismo independentes, para poder, por consequência, aumentar o nosso movimento de turistas, né? E a gente ter uma maior frequência do movimento turístico pela nossa empresa, seja em cima dos destinos que eu chamo de turismo de prateleira aqui de Minas Gerais, seja nesses destinos menos trabalhados como de Itabirito, mas mesmo que sejam os destinos de prateleira, tentando colocar alguma coisa mais sustentável e mais diferenciada em relação ao que geralmente é oferecido pelo mercado. E assim, né? E em paralelo ter a parceria sua, a presença, a participação sua do Armando Siebler comigo para poder fazer essas coisas acontecerem e eu continuar mantendo, né, a minha qualidade de vida até para poder continuar sendo mantendo a minha questão de um bom pai presente. Para a gente encerrar, que nós já passamos do tempo, que mensagem você deixa para aqueles que querem também ter um receptivo turístico? Então, Hernani, para esses eu falo, né, que primeiro, turismo é que nem eu estou falando ultimamente para alguns empreendedores e para alguns destinos. Turismo é uma coisa de longo prazo, né? Não é uma pílula que você toma e já vai ter o resultado de imediato. Mas busque, né, parcerias em questão de fornecedores, de transportador, hotelaria, passeios, atrativos, equipamentos, seguro viagem. Busque se conscientizar em questão, né, do que seria o turismo receptivo, como fazer isso, como desenvolver, como fazer as divulgações. Comece a fazer suas conexões com novos clientes, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? Com os circuitos turísticos, com os órgãos de turismo. Fique atento às notícias das feiras, dos eventos dos trade, às reciclagens. No início, comece também a vender roteiros, passeios e experiências para outros estados, para poder você montar uma carteira de clientes, até de indicações dentro do seu próprio destino que você trabalha, né? Por exemplo, seu tio compra de você, conhece alguém de outro estado que está querendo vir para sua região. Você vendendo uma viagem para Caldas Novas para ele, e de repente depois você pode virar indicação dele para um primo dele que está querendo vir para sua região e atender esse primo e assim começar a aumentar a capilaridade do número de clientes, né? E de onde vêm esses clientes. E tenha persistência, resiliência, paciência, senso de comunidade de sustentabilidade, pensamento positivo. Se cair, levante, balança, balança, né? Deixa a poeira cair no chão, continua pensando positivo, olhando para o horizonte, tendo fé nas forças divinas do bem existente no universo, em você mesmo, na sua possibilidade, na sua capacidade, no seu sonho, no seu projeto de vida e de empresa, e seguir em frente. E se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigado pelo Eu agradeço pela esclarecimento atenção e dos pela receptivos oportunidade. e esse trabalho contínuo. Parabéns, sucesso em 2025. Para nós, de forma sustentável. Abraço. Valeu. Aí tivemos, então, Breno, um empresário aí do receptivo turístico mineiro, e falando, contando e também mostrando também crescente precisa de profissionais competentes. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.